Esta é a retrospectiva 2021, a retrospectiva da pandemia. Pandemia que ceifou a vida de mais de 750 pessoas em Hortolândia, infectou mais de 27 mil hortolandenses, destruiu empresas, levou grandes autoridades e a personalidade política mais importante de Hortolândia, Ângelo Perugini. No início do ano, uma perspectiva do fim da pandemia. A chegada da vacina trouxe esperança para a cidade. Os esforços do prefeito contra a pandemia eram incansáveis e os alertas eram diários. Reunião de prefeitos da região metropolitana de Campinas com o objetivo de ampliação de leitos na nossa região, para que o Estado nos ofereça leitos na capital do estado, para que a gente possa sair da fase vermelha e entrarmos na fase laranja novamente, onde haja possibilidade de, com segurança, com preservação de vidas, a gente possa estar com o nosso comércio funcionando, as nossas igrejas podendo ser usadas e a gente possa voltar a uma vida mais próxima do normal. Enquanto isso, a pandemia continuava a fazer novas vítimas. E em várias cidades, incluindo Hortolândia, o número de ocupação dos leitos para a Covid-19 chegou a 100%. Foi o momento mais crítico. Profissionais tinham que escolher quem queriam salvar. Nossas escolas estão fechadas e somente os serviços públicos essenciais estão funcionando. Todos os shoppings da cidade já foram notificados para suspender suas atividades. Agora é o momento de redobrar a atenção. O risco de crescimento da pandemia é alto. Saia de casa apenas em caso de emergência. Evite aglomerações. A proteção depende principalmente de cada um de nós. Meus amigos, peço a compreensão de vocês. Por mais fortes e rigorosas que sejam nossas medidas, nosso foco é salvar vidas. Quero contar com cada um de vocês. É momento de união e solidariedade. No mês seguinte, a pior notícia. Ângelo Perugini estava infectado pela Covid-19. 47 dias de luta. 1º de abril. Todos queriam acreditar que era uma mentira, mas infelizmente, a Covid-19 também fez o prefeito de Hortolândia vítima deste vírus. E é com muito pesar que nós comunicamos a morte do prefeito da cidade de Hortolândia, Ângelo Perugini. Prefeito que foi infectado com a Covid-19 no final do mês de janeiro, no dia 1º de fevereiro foi internado no Hospital Samaritano em Campinas. No dia 3 de fevereiro foi transferido para um hospital particular, o Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Por mais de 40 dias, Ângelo Perugini, que até então estava lutando contra a pandemia, passou a lutar pela própria... Ângelo Augusto Perugini, mineiro da cidade de Jacutinga, completaria 66 anos no dia 6 de abril. Saiu de casa cedo para estudar teologia. O sonho dele era seguir o sacerdócio. Em 1981 veio para Hortolândia, atuou como professor de inglês na rede pública de ensino. Em 89 começou a sua vida política e foi eleito vereador em Sumaré. E
em 1988, eu fui eleito vereador, tive um mandato de 4 anos, quando nos possibilitou a entrar na luta pela emancipação e juntamente com um grupo que já se organizava aqui na região central, e eu também lá como vereador, juntamente com outros vereadores, nós participamos dessa luta e conquistamos a emancipação de Hortolândia. E na primeira eleição, eu era o vereador na época e fui candidato a prefeito e participei. Naturalmente, não ganhei a eleição, quem ganhou foi o grande prefeito Antônio Dias, e foi prefeito durante 4 anos. No segundo governo, para a eleição do segundo mandato em Hortolândia, eu fui candidato a vice, junto com o prefeito Jair Padovani, nós vencemos a eleição. No ano de 2005, foi eleito prefeito de Hortolândia pela primeira vez. Daí, começou a história de transformação da cidade de Hortolândia. Casado com Ana Perugini, então vereadora naquela época, trabalharam juntos para a instalação do esgoto na cidade. Em 2008, Ângelo Perugini foi reeleito, instalou as primeiras escolas em tempo integral no município e trabalhou para deixar a cidade 100% asfaltada, além de construir novas UPAs, novas escolas e viadutos. Hortolândia começou a ganhar uma nova cara. Em 2015, foi eleito deputado estadual com mais de 94 mil votos. Com o fim do segundo mandato, Antônio Meira foi escolhido como candidato a prefeito pelo PT em Hortolândia. Ele foi eleito com quase 60% dos votos devido à credibilidade ao nome Perugini na cidade. No meio do mandato do Meira, houve divergências políticas, Perugini não gostou e saiu do PT. O desejo que a gente tem, os sonhos que a gente tem, que a gente carrega agora junto do PDT, é como a gente não mudou nada daqueles princípios que a gente tinha, do projeto que a gente tinha, os sonhos. Em 2015, Ana e Ângelo, depois de quase 20 anos casados, se divorciam. Ana Perugini ficou dividida. Apoiaria o ex-esposo ou o Meira para a prefeitura? Ela apoiou o Meira, que foi rejeitado pela população nas urnas. Logo em 2016, Perugini voltou a ser prefeito da nossa cidade pela 3ª vez. As obras na cidade nunca pararam durante a administração de Perugini. Qual a prioridade nos primeiros momentos da administração, no 3º mandato como prefeito aqui em Hortolândia? Primeiros 100 dias, nós faremos com que a saúde de Hortolândia dê saltos para garantir o atendimento digno das pessoas. Deputada Ana Perugini proferiu palavras de carinho para o prefeito Ângelo Perugini e desejou sucesso na administração. Eu não vou te chamar de prefeito, Ângelo. Vou te chamar de Ângelo, porque você foi um grande companheiro da minha vida durante muitos anos. Fomos eleitos com quase 60% dos votos, mas não queremos excluir ninguém. Todo mundo tem que ajudar a fazer. A cidade só vai ser boa quando todos fizermos juntos aquilo que a cidade precisa. No último ano do seu 3º mandato, uma pandemia passou a ser um dos problemas a serem enfrentados pelo prefeito. Ele não mediu esforços para alertar a população contra o vírus e ajudar os comerciantes que estavam com as portas fechadas. Nossa população está indo para as ruas desnecessariamente. Aglomerações nos parques, ruas, festas, não é somente no comércio. Nossa economia já sofreu demais e a população precisa respeitar as regras. Durante a campanha eleitoral, foi o único prefeito que não promoveu carreatas com aglomeração e intensificou a campanha eleitoral nas redes sociais. Perugini foi reeleito pela 4ª vez entre 9 candidatos com mais de 60% dos votos. A posse no dia 1º de janeiro foi de um jeito diferente, sem aglomeração, sem festas, tudo online. O trabalho de Ângelo Perugini em 2021 passou a ser focado na luta contra a pandemia. Ele foi um dos que esperou a carreta da vacina da Coronavac durante a madrugada, na última semana de janeiro. Porém, o que ninguém esperava é que um dos homens que mais lutou contra a pandemia teria que lutar pela vida contra o vírus. Durante os últimos 47 dias, toda a população de Hortolândia orou por Perugini. Correntes de oração, clamores e a hashtag Força Perugini foi lançada na internet.
Força, Perugine! Força, Perugine! Força, Perugine! Força, Perugine! Força, Perugine! A expectativa da recuperação do prefeito era alta, porém, a vontade de Deus prevaleceu para que ele fosse recolhido. Perugine deixou um legado na história da cidade. Transformou a vida das pessoas ao transformar uma cidade do barro para a cidade da tecnologia. Hortolândia passou a ser uma das 10 melhores cidades para se viver no Brasil. O exemplo de fé e determinação de Perugine ficará no coração e na memória dos amigos, dos familiares e dos milhares de hortolandenses, que agora só podem agradecer a Deus por ter concedido a nós a oportunidade de ter um homem de coração tão puro como administrador da nossa cidade. Saudades de Perugine. O Ângelo Perugine, uma larga vida pública, vereador, deputado, prefeito de Hortolândia, professor. Eu estive com ele na Alemanha, a convite da Fundação Adenauer. Tínhamos longas conversas sobre teologia, que o Ângelo Perugine foi seminarista e era um teólogo, conhecia muita teologia. E quero destacar aqui o seu exemplo, né? O exemplo do Ângelo Perugine como homem público, correto, honrado, dedicado, competente, realizador na saúde, na educação, trabalhou muito no corredor metropolitano, as grandes obras viárias e especialmente a figura humana do homem bom, do homem leal, do homem que amou o povo como servidor público através dos seus mandatos populares. Nosso afetivo abraço à família, nosso carinho, nossa homenagem ao querido Ângelo Perugine. Meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, familiares do companheiro Ângelo Perugine. Quando me pediram para gravar um pequeno texto para falar um pouco o que eu achava do Ângelo, eu fiquei em dúvida se eu deveria gravar, porque eu não gosto muito de falar das pessoas com quem eu convivi muito, pessoas de que eu gostei muito, e, sobretudo, uma pessoa que foi exemplo de ser humano, ser exemplo de administrador público, de pessoa responsável para cuidar do povo, como o nosso querido companheiro Ângelo Perugine. Eu queria dizer para vocês que eu tive o prazer de ser presidente no tempo que o Ângelo foi prefeito. Tive o prazer de ver ele ser reeleito, sabe, para um segundo, depois para um terceiro, depois para um quarto mandato. E eu acho que Hortolândia deve muito a esse companheiro o que a cidade é hoje. Porque a cidade virou uma grande cidade, uma cidade desenvolvida, uma cidade com grandes empresas, uma cidade respeitada e admirada por conta de uma pessoa da competência do Ângelo Perugine. Então, o que eu guardo dele é saudade. Acho que ele deve servir de exemplo e é importante que o PT converse com a família, porque eu acho que muitas coisas que o Ângelo fez em Hortolândia pode ser utilizado para ensinar novos administradores públicos a como governar em parceria com o povo. Por isso, o Ângelo será sempre um exemplo para o PT, será um exemplo para a administração pública brasileira, será um exemplo para que outros prefeitos possam segui-lo e acompanhá-lo e fazer as coisas tão bem como ele fez. A verdade é que uma pessoa como o Ângelo não morre. A carne se vai, mas as ideias ficam. E os ensinamentos do Ângelo devem perdurar por todo sempre na cabeça daqueles que amam esse país, que amam as cidades e que amam a política. Por isso, obrigado, querido Ângelo, por você ter existido. Obrigado por você ter convivido conosco com tanto amor e com tanta força. E obrigado por você ter sido o ser humano, o pai maravilhoso que você foi. E, sobretudo, o grande prefeito. Um beijo no coração de todos. E vamos continuar admirando e enaltecendo o nosso Ângelo Perugine. O mundo é feito de pessoas que sonham, que acreditam, que apostam e que dão a sua vida para que as coisas melhorem. Quando a gente, em vez de reclamar, a gente sonha e a gente propõe, a gente luta, a gente corre atrás, a gente busca e a gente consegue, a gente conquista. Então eu queria deixar para as próximas gerações esse exemplo de que tudo o que aconteceu nessa cidade foi através do sonho de pessoas que acreditaram, que
viram que as coisas eram impossíveis, mas acreditaram que o impossível podia se tornar realidade. E o impossível se tornou realidade. Quem imaginava que Hortolândia, depois de apenas 8, 10, 15 anos, ia se tornar melhor do que muitas cidades aqui da região? Quem que acreditava nisso? E nós nos transformamos nisso. Não foi luta de um só, não existe um salvador da pátria, mas foi a crença de que o sonho conjunto dá resultado. E termino dizendo aquela frase que é muito batida: quando sonho só é apenas um sonho, quando sonho em grupo já é o começo da realidade. Vejo seu coração em cada canto da cidade, a coragem de quem sabe como é que faz, o braço forte de um trabalho cheio de verdade, e pra seguir crescendo vai fazer ainda mais. Quando o desafio chega, quem resolve é o coração de quem pensa na gente e segura pela mão. Com esperança no futuro, Hortolândia de novo se abraça. Nossa história recomeça com fé, trabalho e raça. Bah, para essas bobagens.